Vamos lá, deixa eu ver se o Caco já tá aqui. Eu sou meio perdido ainda nessas lives. Tentei puxar o Caco antes, não consegui. Deixa eu ver se ele... Ó, ele tá aqui. Pera aí. Mandei aqui para ativar o Caco. E aí, Fernando? Ah, e aí, Caco? Eu ainda tô um pouco aberto nessa onda de live. Eu fiquei online, não consegui te puxar. Que eu tinha feito um acordo com o Caco, galera, que eu queria 3 minutos antes pra gente alinhar os ângulos. Mas eu joguei tudo por água abaixo. Então a gente vai alinhar por aqui mesmo os ângulos. É. Já tá bom no vídeo, Caco, você? Tá Tá, acertando tá bom. bonito? Tá certinho. Beleza, a galera tá chegando aí, É, né? A gente vai falar... A gente não, é o Caco vai contar as histórias dele na Patagonia Expedition Race, edição 2011, 2012 e 2018, cada uma com suas particularidades. Tem uma turma já sempre. chegando aqui. Cadê a turma chegando aqui? Uma boa turma. Terra de Gigantes está aqui. Terra de Gigantes. Se caso eu vou começar logo fazendo uma pergunta, já que você também é envolvido. Vamos ter Terra de Gigantes ano que vem? Muito provável que sim. A Opa! ideia era Outside. quase saiu esse ano, né? Só que aí Né? aconteceu tudo isso, a gente vai ficar pro ano que vem mesmo, 2021. Eu já falei com a galera lá da Outside que Terra de Gigantes, próxima edição estaremos colados. Ah, O legal. Felipe tá aí na área também, ó. O O Felipe tá Felipe aí, vai o Felipe aparecer. Campelo. E só no que vem a Mariana tá aí, ó, já rezando. Eu também tô, Mariana, rezando pra essa prova. É. A gente A reza e prova depois já, treina. a prova já tem montada já até. Pô, que Só massa. É só mesmo formalizar a data e a gente começar os preparativos Beleza. mesmo de reconhecimento, tudo, mas o Show. traçado já está pronto. Beleza. Tem a turma da Bahia também, que já está entrando aqui. Alagoas está chegando aí agora. Vic Mônica entrou. Léo Vanderlei está entrando aqui agora. Caco dispensa a apresentação, mas Caco, ele nada mais, nada menos é que um atleta profissional de corrida de aventura, né? Um dos diretores aí da Terra de Gigantes, com essa experiência maravilhosa na Patagonia Expedition Race em 3 edições, né? Sendo que em 2 delas, né, tem marcos, né, nessa prova, que foi a primeira equipe brasileira a completar e a primeira equipe latina, né, a completar a prova dentro do tempo. Então, Caco, estou aqui em público agora agradecendo a presença do Caco, né, que eu não conheço o Caco ainda pessoalmente, conheço no mundo virtual, e aí tivemos um primeiro contato para fazer outside camp de aventura. Eu falei, o máximo o cara vai me dar um não. E aí quando eu falei com o Caco, ele prontamente topou a proposta da outside camp de aventura, porém, né, com esse ano aí, a gente está suspendendo o camp de aventura e vamos ver se a gente consegue ainda realizar algo esse ano. Mas o Caco se mostrou logo disposto a participar e me surpreendeu ao participar dessa live aqui no Corrida de Aventura Bahia. E vai passar um pouco da sua experiência a todos nós. Caco, agora é com você. Vamos lá, então a ideia hoje é falar um pouco sobre a Patagônia, né? Essas 3 edições, né, que foram marcantes, né? Cada edição aconteceram várias coisas, mas primeiro falar o que é a Patagonia Expedition Race, né? Que é uma prova que ela sempre acontece ali no sul do Chile, tá? O extremo sul, tanto na Terra do Fogo, na região ali de Torres del Paine, naquela região. E é uma prova fria, né? Pela região, que a gente passa por montanhas. Só que é uma prova um pouco diferente do que normalmente a gente está acostumado a correr aqui no Brasil, outras provas pelo mundo também, tá? Então, que é uma prova que ela é bem difícil, ela é bem dura na questão física e na questão logística para você completar ela. Então, não é uma prova simples de completar, tá? São vários detalhes, você tem que ficar pensando por um bom tempo para chegar lá e conseguir completar a prova, tá? Então, mas aí muita gente fala, porque qual que é a sua motivação em fazer uma prova desse nível, tá? Então,
ela não foi assim, de uma hora para outra que eu resolvi ir, tá? Então, eu lia todos os relatos dela, praticamente desde quando ela começou. A gente eu falei vários anos, falei, ainda não tenho condições de ir para essa prova. Aí comecei a participar em Desafio dos Vulcões, que eu corri em 2006, 2007, depois acabou também, que era o Norte, que é uma prova fria, e eu li os relatos, eu via que terminava pouca gente, e era, gente, uma menina uma vez teve um problema no pé, quase perdeu a perna, e eu ficava lendo e falando, nossa, um dia eu vou para essa prova, um dia eu vou para essa prova. Aí em 2011 surgiu a oportunidade, falar, vamos, agora é a hora de ir. Aí eu tinha uma equipe que estava próxima ali de mim, estava eu, o Sinoca, que estava correndo comigo, a Rose e o Ricardo Bombeiro, e resolveu organizar tudo e ir para a prova. E eu estava numa situação assim, como eu posso falar, um pouco meio estrela. Eu falava assim, chegava e falava assim, eu estava indo bem, tinha ido bem algumas provas, estava conseguindo terminar já todas as provas, e eu estava numa situação que eu já tinha passado por muita situação difícil. Achava que era um desafio dos vulcões, mas era mais fria que o desafio dos vulcões. Eu estava esperando uma prova que teria trilha para seguir, a navegação desse tipo, e lá não tem, né? Lá não tem trilha, então é uma outra situação. E a questão de alimentação, porque eu tinha deslocamento lá que era 100 metros por hora, então você acabava fazendo uma logística de tanto de comida e a comida não dava. Então, a 2011 foi um aprendizado muito grande, né? Aconteceram várias situações durante a prova, a gente conseguiu passar no teste lá de habilidade, que a gente treinou bastante, foi para a prova. E durante a prova aconteceu várias situações, até aquela situação que eu até contei na outra live do Sinoca, do Ricardo, que viraram o barco, e a gente perdeu um tempão ali, mais de 6 horas para retornar na prova. E só que aí depois a gente continuou na prova. Só que a gente continuou na prova o que aconteceu? A gente estava atrasado, então tinha que acelerar o processo. E esse acelerar o processo acabou que a gente tentou correr, passou mais 3 PCs e foi cortado da prova. Tá? Então foi uma prova, foi bem complexo, porque a gente acabou sendo retirado da prova, 3 PCs para frente, e acabou que a gente foi resgatado depois de alguns dias, foi lá e complexo embora, e aí acabou 2011 para a gente cumpriu mais ou menos 50% da prova. E aí foi uma ficou aquele frustração. gostinho, né? Só um segundo aqui, deixa eu ver se... Pode falar, Fernando, alguma coisa. Só ver se eu... Pronto. Ajeitou? O meu também estava me travando, sabia se era aqui, se era eu. Mexi aqui, parece que eu consegui dar um jeito. Isso aí ficou aquele gostinho, né? 2011, né? Vocês tiveram essas dificuldades todas. E assim, é uma prova que... você não vai ali correr uma prova, exige todo um planejamento, né? Então, esse planejamento, vocês viram, né? Sendo jogado por água abaixo, quando vocês tiveram que sair da prova em 2011, e ficou aquele gosto para voltar e colocar tudo em prática para 2012? Isso, aí assim, foi muito marcante a minha retirada da prova de 2011, porque a gente foi resgatado lá, chegou no finalzinho, porque o que aconteceu? Naquele final de prova, os 3 lá, o Ricardo, a Rose, eles não estavam acreditando que a gente não tinha tempo para chegar no próximo PC. E era uma coisa ridícula, assim, eram 15 quilômetros e a gente tinha 8 horas para cumprir esses 15 quilômetros. Aí a mulher do PC antes falou, não precisa nem sair,
vocês não vão chegar em 8 horas lá. Aí as equipes estão demorando 15 horas para fazer esses 15 quilômetros. Aí caiu na real os três. Falou, puta, a gente vai ser cortado na prova. É isso que eu estava falando há 8 PCs atrás. Que a gente tinha que ser rápido. A gente não podia perder tempo. Só que a gente resolveu tentar chegar em 8 horas e não conseguiu. Demorou, faltou 2 quilômetros para chegar, aí estourou nosso tempo. Mas a gente foi rápido E assim, nesse trecho. vocês logo, quando você calculou, pô, 15 horas, 15 quilômetros, vocês chegaram a pensar assim, não, pô, não é possível, a gente consegue, é possível fazer. Não, Ou foi vocês já assim estavam mesmo com a noção de que realmente já estava no limite, não teria mesmo como completar Não, naquele tempo. a gente estava. Eu sabia que o deslocamento estava super lento. Eu não sabia que era 15 horas. A gente tinha 8 horas para o corte. E quando a mulher falou 15 horas, ela falou: eu já até desarmei a corda de um rio, que é o próximo rio que vocês iam cruzar, que tinha que. Passava com a corda, era mais fácil, tinha que pular na água. Aí eu falei: não tem problema, a gente passa nadando. A gente passou nadando, falou assim: vamos tomar o corte, não vamos ficar aqui. Falar que a gente não conseguiu, vamos tentar. Aí eles caíram na real, que a gente realmente ia tomar o corte, a gente acelerou. Aí acelerou a ponto de faltar 2 quilômetros para chegar e tomar o corte. Aí deu as 8 horas lá do corte. Mas a gente tentou até o último segundo, mas aí o que aconteceu? Aí a gente foi resgatado de barco, no Estreito de Magalhães, foi levado até o PC, que era o corte. De lá a gente veio um outro barco resgatar a gente para Porto Natales. Quando chegou em Porto Natales, estava lá o organizador da prova, o Esteban. O Esteban que organiza também a Ultra Fjords lá. E ele chegou no porto, assim, ele foi receber a gente lá no barco, aí saiu a Rose, o Sinoca e o Ricardo na frente, ele veio, me abraçou, ele chegou e falou assim, nesse pier todo aí, foi uma coisa que me marcou o ano inteiro. Ele falou assim, Caco, a prova aqui não é tão simples. Você chegou aqui com uma expectativa e é mais difícil do que você achava, o que eu percebi. E ele falou assim, nunca ninguém chegou aqui até ali 2011 e conseguiu terminar a prova completa na primeira vez. Aí falou assim, aí falou, você deve ter apanhado bastante da Patagônia, né? Ele falou assim. E aí ele ficou, aquele negócio não é para qualquer um, ficou na minha cabeça durante o ano inteiro depois, né? Martelando ali, pô. Falei, não é possível. Você se viu, assim, meio que a Patagônia te colocou um pouco nos trilhos, assim, eu tô te falando, a impressão que você teve foi que, pô, você já vinha de uma bagagem absurda em corrida de aventura, onde possivelmente você iria encontrar várias dificuldades em provas, mas não ao ponto de você ter que abandonar uma prova. Assim, você estava num momento em que você já estava, entre aspas, confortável na corrida de aventura, ao ponto de encontrar dificuldades, mas completar provas, e vem a Patagonia Expedition Race e fala para você, não, essa você não vai completar. Foi mais ou menos assim a impressão que você teve? Então, porque eu vinha de muitas provas que eu sempre terminava. É difícil eu largar uma prova, né? E eu tento levar o grupo até o final, até o máximo que der. Mas assim, eu vinha de muita prova que eu só terminava algumas colocações boas. Teve Brasil Wide aí do Nordeste, que a gente foi bem, ficou em segundo, 2008. Tem várias provas com boa classificação e sempre terminando. Aí chega uma dessa e dá tomei um baque. Volta, assim. Pega você assim, ó, pera aí. Ali a Patagônia me massacrou, ela me bateu tanto em 2011, mas tanto assim que eu acho que eu merecia. Aí eu merecia apanhar daquele jeito, até que uma parte do nome do meu livro é A Natureza é Nosso Desafio, porque a Patagônia é a natureza mesmo. Lá você não compete contra outra equipe, você compete contra você, né? Você tem que levar a sua equipe ali junto e contra a natureza, né? E assim, Caco, o que significa assim essa prova para você, né? Mas eu falo da seguinte forma: alguns atletas eles vão para as competições, eles vão para competir, outros vão para a prova, né? Eles querem pôr em prova aquilo que eles treinaram para ver se realmente está de acordo, e alguns vão para um desafio. Eles querem se superar naquela prova. Né? Vocês tinham
alguma desses três conceitos indo para a Patagônia, ou você ainda tem um outro conceito que não seja nem de estar indo para uma competição, ou para uma prova, ou para um desafio? Então, a Patagônia, eu acho que assim, boa parte das competições de aventura para mim. Eu gosto de estar no meio do mato. Eu adoro aquela situação de estar com uma equipe, ter um desafio grande, não saber o que vai acontecer, e toda essa preparação logística que, falando da Patagônia, acontece, né? Então, você ter todo esse desafio de você preparar uma prova desse nível e chegar lá e você aplicar o que você planejou e você vê que tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo e você vai se ajustando ali durante aqueles dias para ir avançar ao máximo. Então eu gosto desse desafio, eu gosto muito daquela região, que é uma região bem difícil. É uma prova que sempre a gente ficou muitos dias, né? 2012 foram 7 dias e meio, 2018 foram 8 dias, e sabe, passar esses desafios com a equipe no meio daquela situação, com frio, com vento, restrição de comida. Então eu gosto do desafio, e principalmente eu não entro ali para competir. A competição qual que é? É cumprir o desafio com todo mundo da equipe, tá? Tentar levar o pessoal até o final. Então a Patagônia representa hoje isso para mim. Assim. E aí a Patagônia te dá um murro em 2011 e 2012 a selva vai à revanche, né? E aí vocês conseguem completar. Como é que foi essa sensação de 2012? Como é que foi a prova em 2012, a equipe em 2012? O que mudou, né? A principal mudança, eu acho que várias coisas mudam, mas a principal mudança de 2011 para 2012 que você sentiu? Então, foi um ano de preparação, né? Foi praticamente, a prova acontecia em fevereiro, março, né? Então eu passei 2011 o ano inteiro e começo lá de 2012 só pensando na prova. Então virou uma doutrina, assim, falar assim, vou começar a estudar mais ainda, ver os vídeos anteriores, comecei a pesquisar material, sabia como é que a mochila tinha que estar, porque tem alguns detalhes de você ter a calça Norak e a jaqueta a Norak muito na mão para poder retirar e vestir rápido, porque lá hora tá quente, hora tá frio, hora venta, outra neva. Então eu fiquei o ano inteiro meio que pensando só na prova mesmo. Fiz outras provas, né, com treino, tudo. Já decidi a equipe logo começo do ano, em 2011. Aí entrou a Marisa no lugar da Rose e entrou o João Bellini no lugar do Ricardo. Aí ficou eu, Sinoca, o João e a Marisa. Aí eu chamei os três e expliquei o que era a Patagônia. O Marcelinho já teve experiência, então ele já sabia o que ele ia enfrentar, resolveu ir de novo. E coloquei bastante assunto falando como é que era, o que acontecia, quais eram os riscos para o João e para a Marisa. Então eles estavam bem cientes do que ia acontecer. A gente correu várias provas antes, a gente ganhou o Terras Gigantes aquele ano em Paraty, com essa equipe, foi bem legal, uma disputa grande com os Calunga no final da prova. Então a gente começou assim, a treinar muito junto, fazer treino junto, e começou a se preparar para isso daí, toda a minha preparação logística por trás também durante o ano todo. Aí no final do ano, minha esposa ela viajou para fazer o doutorado na Espanha, aí me deixou sozinho no Brasil, aí que eu tinha todo o tempo livre do mundo para... Ela vai brigar comigo depois para poder trabalhar. Então, eu pegava das 10 a 1 da manhã, ficava estudando a prova, treinava 2, 3 períodos por dia. Então, eu fui meio que destinado a terminar a prova. Aí chegou a prova. Uma dedicação muito exclusiva para essa prova, né? Sim, foi assim. E toda a equipe estava... A Marizinha, ela estava super dentro também, então... Até eu chamei ela para 2018, ela falou assim, Caco, eu tô sem esse tempo agora com uma filha, tudo para assumir esse compromisso de treinar para a Patagônia de novo, e ela abriu mão em 2018 por causa disso, porque é uma dedicação mesmo grande
para conseguir cumprir essa prova. Aí chegou o grande dia, né? Sempre chega, né? A competição. E aí todo mundo estava super alinhado. A gente treinou transição, treinou onde ficava o que na mochila, barraca. Eu fiz uma barraca eu mesmo para ficar mais leve do mundo e mais compacta, que a gente usou em 2018 também. Então foi assim toda uma grande logística para essa prova. E foi lá para a prova. Estava tudo planejado, questão de tempo, quanto levar, quanto a gente comia, a quantidade por hora que a gente comia, o que ia comer, tudo preparado. A gente recebeu todo o mapa, tudo, preparei e montei uma logística, tempo e deslocamento. Sabia mais ou menos que nos lugares eu ia errar, mas outros eu tinha que compensar. Aí começou a prova, largou meia-noite a prova, com a mountain bike super tranquila, meio plano, um pouco de desnível só, de 70 quilômetros em Punta Arenas. Aí entrou numa canoagem e ia ter uma portagem, que lá no briefing da prova, o Esteban falou, tem 10 quilômetros de portagem. Eu não passei lá, mas eu acho que dá para passar. Vocês se viram. Aí eu tinha nesse estilo, então não tinha trilha, não tinha nada. Então a gente tinha que. Deve dar para passar. Deve dar para passar, se vira. Você chegar lá. Então foi uma remada no Estreito Magalhães super complexa, com onda. João passa mal com onda, passou um monte mal. E o Sinoca acompanhou, ele passou mal também. E eu morrendo de medo de eles vomitarem para o mesmo lado e virarem o barco naquelas ondas lá. Então o barco subia, ele descia. Tem que ter uma estratégia até para vomitar, né? Quem vomita para a direita, quem vomita para a esquerda, né? Sério, se vomitasse os dois para o mesmo lado, naquelas ondas, eu virava. Tomava. E descia a onda, quando se passava a onda, descia, entrava o bico na água, o que estava na frente lá, que a Marisa estava remando com ela, tomava uma onda no peito, mas de subir água a 3 metros de altura, assim, Então foi assim, uma canoagem complexa. Aí chegou na portagem, nossa, foi acho que umas vezes que eu fiz mais força na minha vida, arrastar aquele caiaque, com aquela roupa, com aquela mochila e só brejo, né? Lá tem aquela turba que fica atolando até... Por 10 quilômetros, né? Por 10 quilômetros. Aí eu fiz uma navegação buscando uns lagos. Aí, pelo menos caía no lago, eu consegui adiantar um pouco remando por dentro d'água. Então... aí foi essa portagem, demorou 3 horas a mais a programação. Aí tinha mais uma canoagem. Aí a gente tomou um Dark Zone. Aí eu tomei o Dark Zone era 7 da noite, eu cheguei 7h10. Aí primeira coisa que eu perguntei lá falou assim, alguém passou, né? Ele falou, não, ninguém passou, tá todo mundo aqui. Falei, então amanhã a prova larga de novo às 6 da manhã. A gente dormiu super frio lá, mas a gente estava com o equipamento para suportar isso. E aí a gente acordou cedo, aí 6 horas da manhã estava permitido remar, 6 horas a gente já estava de novo no estreito, só que a gente estava 11 horas atrás da previsão que eu tinha. E você ficar atrás de uma previsão lá é muito ruim e eles não mexiam no tempo, então você tinha que correr atrás do prejuízo. Então, tem que buscar o tempo. Então, aí eu cheguei, terminamos a canoagem, aí eram 90 quilômetros a princípio de trek. A gente fez muito rápido. E eu falei para eles, aproveita dormir essa noite aqui, que a próxima não vai dormir, porque a gente vai ter que acelerar nesse trekking até acabar. Vai fazer os 90 quilômetros. Aí deu certo, navegação complexa, mas consegui passar. A gente foi direto, aí o trek de 90 foi para 115 quilômetros, porque a estrutura da prova não chegou até um pouco na saída que tinha... uma estrada, né, porque a gente ia pedalar, aí teve que ir mais para frente, e aí imagina aquelas ruas a prova era na Terra do Fogo, que você vê assim a estrada 10 quilômetros para frente, aí já depois de 90 quilômetros de trekking, naquele mata fechada, no meio de castor, tudo arrebentado, e ter que cair em uma estrada chata, assim, olhando lá na frente, você não via nada. O horizonte que nunca chega. Aí uma hora eu falei para eles, vamos, se está aqui, a gente tem que acelerar, vamos correr, vamos
terminar de acabar com o pé, com a perna, que a gente vai pedalar depois a gente pensa no outro trek. Então, aí a gente conseguiu acelerar, a gente ganhou umas 6 horas nesse trekking, de vantagem da minha programação. E depois na mountain bike de 160 quilômetros, foi assim a melhor do que Deus apresentou pra gente. A favor do vento, a maioria plano, só teve uma serra no final. Deu para acelerar bastante. Navegação, praticamente na Patagonia Expedition, não tem navegação muito na bike. A gente colocou 37 de média em 160 quilômetros. Sem pedalar, você pedalava a 25 por hora, só com o vento te empurrando. Então, você fazia um pouco de força, estava a 30. Você pedalava um pouco mais forte, você estava a 38. Então, a gente bateu 38 de média, até com uma serrinha no final. Então, a gente acelerou também. Eu falei para eles, agora é hora de a gente tirar o atraso. A gente chegou no final da mountain bike e a gente já recuperou as 11 horas que a gente tinha perdido do Dark Zone. Então, foi bacana. Galera que tá aí assistindo a live, deixa eu só dar um alô aqui, cara. Quem tiver perguntas aí, manda, que eu leio aqui. Aí na hora eu dou uma cortadinha no Caco, pergunto. É porque você acha que vocês devem estar tão maravilhados como eu, ouvindo as histórias e esquece de interagir. Mas, ó, é aberta a pergunta. Qualquer coisa, mandem aí que eu leio e passo pro Caco. Beleza, vamos seguindo. Então, aí a gente chegou, chegou nesse final dessa bike, aí dormiu um pouquinho até amanhecer, que era umas 4 da manhã, e a gente saiu pro trekking. Aí era o último trek da prova, que tinha 140 quilômetros, só que cruzava toda a Cordilheira d'Azur. Trekzinho rápido, né? E era e assim, 140 quilômetros que a gente demorou 4 dias para fazer. Então era bem difícil mesmo o deslocamento. Imagino. Aí eu tinha uma preparação logística para 3 dias de prova. A gente demorou 4 dias e 8 horas para fazer. Então, quando chegou 24 horas esse trek, eu falei, pessoal, pode parar de comer a cada 1 hora. Isso que a gente estava com muita comida. Então, a mochila encheu que não cabia mais nenhum gel para colocar. Então, eu comecei a colocar comida no bolso do anorak. Aí eu falava para o João e pro Sinoca, eu falei, enfia comida onde vocês conseguirem, porque esse trek vai ser duro, a gente vai precisar de comida para terminar ele. Aí eles não acreditaram muito, porque estava muito cheio de comida a mochila. Eles achavam que ia ser tão perrengue assim. Aí chegou 24 horas e falou, comer agora a cada 4 horas. Não dá mais para comer a cada 1 hora, porque a gente não vai ter comida para terminar. Então começou, aí eu comecei a falar com eles de restrição, aí passou 48 horas, eu falei, pessoal, cada 6 horas a gente precisa comer agora. Era para estar aqui, a gente está aqui, a gente está muito atrás da programada. E aí tendo que racionar a alimentação, porque poderia ser pior, né? E muitas equipes pararam ali por causa de falta de comida. Então, aí eu comecei a falar, come a cada 6 agora. Aí eu vi que eles não estavam conseguindo parar de comer, só que eu tinha levado bastante coisa, que eu enfiei no bolso, enfiei tudo que era lugar comida. E aí ia esvaziando a mochila e ia colocando na mochila. Aí uma hora eu falei, eu vou parar de comer. Aí eu parei de comer, eu fiquei contado no relógio 18 horas com um saquinho de salgadinho daquelas bolinhas de amendoim. Eu fiquei só para não desmaiar e um gel. Aí eu guardei bastante comida. Aí a comida deles acabaram, faltando umas 24 horas para acabar esse trek. E aí eu tinha comida pelo menos para a gente chegar até o final. Restringindo também, porque aí tinha que dividir entre os 4, né? Mas pelo menos a comida estava comigo e eu conseguia controlar para ninguém desmaiar. Mas a gente chegou quase no extremo do extremo. Para você ter ideia, tinha a última montanha de 500 metros de desnível. A gente já estava no Estreito de Beagle, só faltava essa montanha para chegar numa praia onde estava o PC, o posto de controle. E a gente tinha um saquinho, uma dose de whey protein para fazer essa montanha de 500 metros, para você ter ideia. Isso que eu estava dando comida para eles aos poucos, mas ali foi o último saquinho que a gente preparou uma garrafinha. Os 4 tomaram na metade da subida e varando mato, né? Varando mato.
Aí a gente conseguiu chegar naquela situação, né? Mas ali, esse trecho final, aconteceu várias coisas, né? Assim, resumindo, é, teve a gente teve um ataque coletivo de asma, congelamento do pulmão, todo mundo ficou asmático a ponto de a Marizinha entrar em desespero, tive que abrir a barraca, entrar todo mundo dentro e demorou para curar. Teve travessia de rio, que teve que tirar a roupa e pular e quase congelou todo mundo. Então esses 440 quilômetros foram bem sofridos, assim, para chegar a ter coisa. O João criou lá um calo no pé dele, lá na tornozelo, que parecia um esporão de galo, que ele não estava aguentando mais de dor. Então, aí a Patagônia foi judiando da gente, a gente foi sobrevivendo. A Aí Patagônia falava, eles vão parar, e vocês ali na luta, a gente não vai não. E Lá aí eu tentando falando, parar vocês e vocês continuando. e a gente tomando porrada. Aí aquela fator de competição, aí uma hora reaparece, né? Vai embora, tudo. Chegou no último PC, a gente estava no ponto mais alto. Eu estava com neve mais ou menos no meio da perna e tinha um PC lá. Você me colocou um PC no topo dessa montanha, que era questão de segurança, tudo mais, que era um passo de montanha que tinha que cruzar. E eu fui assinar o PC, né? Aí eu gritei lá o PC abriu só o zíper e passou a prancheta com uma folha em branco. Assina aí e coloca horário, né? Aí eu tava cheio de Danorak, luva, tudo. Aí eu falei, que horas são, né? Aí ele passou, falou horário, tudo. Aí eu assinei, era bem final da tarde, assim que lá escurecia 10h30 da noite. Era umas 10 horas da noite, 15 para as 10. A gente estava no final da tarde, a gente tinha que sair da montanha, começar a descer o quanto antes, né? Para não ficar naquele perrengue. E aí eu passei, assinei, coloquei o horário, tudo. Aí eu falei assim, amigão, qual o horário da última equipe que passou, né? Aí ele abriu o zíper da barraca, colocou a cabeça para fora. Aí tomei um esporro, foi um dos esporros mais memoráveis da minha vida. Aí ele falou assim, ó, eu vou te explicar uma coisa. Ele falou, você tá no pior lugar da prova que você possa imaginar. Aqui morre gente. Então se preocupa com a sua equipe em tirar todo mundo daqui e não se preocupa com a outra equipe. Cada um aqui agora está sobrevivendo. Você tem que chegar. Aí fechou na minha cara a barraca. Eu falei, entendi. Não, sim senhor. Aquele sentido, sim senhor. Caramba, aí... não, realmente é uma situação que a resposta que ele deu foi bem assim, pô, você tá querendo saber quem tá na sua frente ou você prefere morrer? Eu tenho que sair daqui, pô, né? Sai daqui logo. Sai daqui. Aí a gente... Continue. Então, aí terminou a prova lá, chegou lá no final disso daí, aí ficou esperando, tinha mais uma canoagem de 40 quilômetros, mas praticamente o perrengue maior tinha acontecido já, então a gente já sabia que já ia completar a prova, só que aí a Marinha não deixou remar, aí a prova deu como encerrada no dia seguinte de manhã na praia, aí todas as equipes que chegaram lá, que acho que eram 7, festejaram assim extremamente, porque ninguém estava fácil para ninguém, então foi um resultado bacana assim para todo mundo. Que bom, acabou aqui, foi mais ou menos assim, né? Graças a Caco, Deus. Você teve, né, nas 3 composições da Selva, né? As 3 edições que a Selva foi, você estava nas 3, o Capitão Sinoca em 2, né? Mas assim, como é que você monta uma equipe para uma prova como essa? Assim, qual o poder de convencimento? Ó, galera, bora para Patagônia Expedition Race. Como é que, assim, a gente sabe que a prova de aventura já não é fácil, você ficar ali com você e mais 3 pessoas durante algumas horas ou alguns dias. Ainda mais numa situação como essa, assim, e o atrito entre vocês? Vocês treinaram o relacionamento da equipe durante um tempo entre uma edição e outra? Né? No caso, você e o Sinoca, que foram a 2 edições seguidas. Quando você montou a equipe, por exemplo, para 2018, vocês ficaram 6 anos, de 2012 até 2018, para a Selva voltar para a Patagônia Expedition Race. A equipe de 2018 foi uma equipe totalmente nova, né? Você que já tinha experiência, você treinou essa questão do relacionamento com a equipe, porque além do estresse da prova,
é um estresse de total sobrevivência, assim, ou você morre ou você vai. Não tem, vou ficar aqui, alguém me tira, não tem, corta um caminho e pega uma rodovia e volto para casa de ônibus. Tem esse treino para relacionamento, essa montagem de equipe? É uma pergunta bem particular assim minha, porque eu fiquei totalmente curioso em saber como é que funciona nessa situação de estresse, que eu imagino ser muito grande. Ah, sim, no 2012 a gente estava com um relacionamento maior, né? A gente já estava treinando junto, competindo junto. Já 2018 não aconteceu, a gente não conseguiu nem treinar junto, praticamente. Só que eu conheço as pessoas, então a princípio ia o Felipe, né? Com a gente, mas ele teve um problema profissional e não conseguiu ir. Aí entrou o Melges, né? O Rafael Melges no lugar, sem treinar, meio que sem saber, mas o Melges é meio maluco da cabeça, né? Então eu já corri várias provas com ele, corri Tasmânia com ele, Mundial, corri Costa Rica com ele 2 etapas também, já fiz várias provas com ele, então eu conheci bastante ele de prova. Mas tinha 2 pessoas em 2018 totalmente novas. Então era o Zé Elias da Brou, tá? Que também tem várias provas, muita experiência, e a Marianinha, que também corre há praticamente o mesmo tempo que eu, deve ter começado um pouquinho depois só. Então, estavam todas pessoas muito experientes, só que a gente não tinha um relacionamento assim, somente eu com o Zé e com a Marianinha, o Melges também, que não tinha corrido com eles. Então, a gente meio que foi aprendendo ali durante a prova, Durante a prova, né? essa convivência, mas foi legal, porque é sempre um desafio. Então, você acaba conhecendo as pessoas ali no meio e você começa a aprender a lidar com a situação e com a pessoa durante a prova mesmo. Tá? Então, isso eu acho que vira um desafio também durante a Patagônia, que foi 2018. Então, a gente também teve uma preparação boa, questão de logística, já estava tudo esquematizado, até que a gente fez uma logística praticamente perfeita, a gente não foi nem com excesso, nem com pouca comida nos trechos, teve 4 treks bem violentos, cada um com uma característica totalmente diferente, e o terceiro foi matador, foram 100 quilômetros, sem trilha, no meio de montanha, frio, neve, aconteceu de tudo ali. E só que aí a gente teve um problema que o Zé machucou, né? Machucou a perna e acabou abaixando o ritmo. Só que ele foi indo, ele falou, não, vamos. Só que ele tinha hora que ele não suportava a dor, aí tinha que parar, a gente dormia. Aí foi levando ele assim até o final da prova. Então essa Caco, relação... eu vou te interromper rapidinho aqui. Ó, pelas minhas contas aqui, já está perto de encerrar essa primeira hora. E ainda não abriu contagem no Instagram, ele abre de 30 segundos. Mas já está perto. E o Felipe, o Fentes, ele está perguntando a principal diferencial da equipe Adidas, né, para a equipe Selva, para vocês lá naquele momento. Ele faz essa pergunta aqui. Acho que a Adidas foi a campeã, não sei, que chegou em primeiro lugar. Acho que foi isso mesmo. Ele queria saber uma principal diferença que você vê entre a equipe Adidas, que é a que chegou na frente, em relação a vocês. Ele fez essa pergunta aqui. Tá. Então, em 2012, tanto a equipe, né, Adidas que ganhou, a gente conseguiu encostar a gente ficou em segundo nesse trekking de 140 quilômetros. A gente conseguiu passar a Yogas Lakers e os japoneses no primeiro terço do trek, tá? A gente chegou a algumas poucas horas assim, a gente chegou a ficar 3 horas da Adidas no primeiro terço desse último trek. Só que o inglês lá, ele já fez várias provas lá, então o deslocamento dele à noite, lá o deslocamento é muito difícil à noite, né? De dia você consegue visualizar o melhor lugar para passar, às vezes à noite você perde muito tempo, então é bom às vezes descansar um pouco mais e atacar de dia, porque a Patagônia Expedition você tem que ir, às vezes, sair da parte baixa e pelas montanhas. E pela montanha à noite você fica muito exposto, se estiver ventando, nevando e tudo mais, aí fica um pouco mais perigoso, porque você não vai enxergar as passagens de cristas de montanha. Isso é uma questão meio de navegação. E dali desse terço para frente,
o que aconteceu? Eles mantiveram o ritmo, deslocaram muito à noite, aí eles começam a abrir bastante essa diferença. Aí quando chegava de dia, eles tocavam por cima da montanha, e eu me enrosquei 2 vezes de dia, que eu fiquei muito tempo por baixo, eu demorei para conseguir chegar no topo e deslocar. Mas é uma prova que você tem que estar no time certo, no lugar certo. Então, você acaba perdendo muito tempo se você está num lugar assim difícil localmente, só que você está de dia e você não consegue chegar no topo de uma montanha rápido para poder deslocar rápido durante o dia. Então, eles vão abrindo. A gente teve vários problemas, né, com asma, que a gente teve que parar por quase 6 horas. A gente teve outros probleminhas também lá de um trecho lá de neve que a gente teve que se enroscou porque chegou à noite num passo de montanha, teve que parar. Aí entra um fator ali, tá no lugar certo, na hora certa, né? Hora certa, Então, né? em 2018 também, a gente teve hora que a gente teve que optar nesse terceiro trek e ir por baixo porque estava escurecendo e estava nevando muito, muito vento forte. A gente estava numa situação ruim para fazer uma crista de montanha à noite, não dava, estava perigoso. Então eu tive que ir por baixo da montanha, só que aí você se enrosca, você fica com aqueles deslocamentos de 100 metros por hora, 500 metros por hora, aí complica um pouco. Só uma correção, eu me antecipei, não está perto de encerrar não, a 1 hora, ainda tem um tempinho, ainda tem um bom tempo aqui, eu me atrapalhei no horário. O JP Freitas, ele está perguntando sobre a largada de 2012, teve algo especial na largada de 2012? Porque ele só perguntou isso. Pergunta a ele sobre a largada de 2012. Não sei. A largada de 2012 foi bem tranquila, foi no centro de Punta Arenas de mountain bike, só que foi à meia-noite, a gente largou exatamente à meia-noite, porque ia ter uma mountain bike que ele esperava que a gente fizesse em tanto tempo e chegasse próximo ali de amanhecer para poder remar durante o dia, porque remar à noite também no Estreito de Magalhães eles param, né, com Dark Zone, porque é muito perigoso. Muito perigoso, né? Entendi. E, assim, se você pudesse eleger assim, as principais mudanças, né, da equipe Selva, né, equipe Selva, ou a equipe mesmo em conjunto, ou avaliando os integrantes de forma individual, mas qual a principal mudança de 2012 para 2018? Né? Ou, de repente, 2011 para 2012, assim, de uma edição para outra, ou até se puder comparar 2011, né, a primeira vez que você foi, e a última vez que você foi em 2018. Qual a principal mudança, a principal diferença, assim, o que você vê que é muito marcante, que é perceptível para você de um ano para outro? A preparação, né? A preparação para 2012 foi bem mais completa na questão de todos, né? Então eu coloquei bastante medo Estamos falando aqui que tá a neles. idade. Hã? A idade. A idade também pesa um pouco. Mas o maior problema mesmo foi assim, a nossa preparação 2012 foi muito completa, comparando com 2018. 2018, a Marianinha, estava mais treinado, o Mel caiu de paraquedas praticamente, ele ficou sabendo que ia para a prova acho que 15 dias antes. Aí, para uma prova dessa de paraquedas, ele pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu, né? Não abriu. Ele não sabia onde estava se metendo. Né? Você cair de paraquedas numa prova dessa, pode dizer que não abriu o paraquedas. Por isso que ele é maluco, né? Aceitar fazer uma prova dessa. Né? Só que ele já sabia um pouco das histórias, né? De 2012, então ele estava confiando muito em mim lá, então ele acabou indo. Aí o Zé também, acho que o Zé ele subestimou um pouquinho, ele falou isso depois da prova, na questão de preparação, porque a Patagônia, além de toda a preparação logística, você tem a preparação física, que você tem que levar várias situações de consideração, treino de força, treino de estabilidade, porque você anda praticamente o tempo todo pisando torto, afundando a perna, pisando em rocha, tudo. Então, uma lesão que deu bastante em várias equipes, não só na nossa teve o Zé, precoce, depois teve o Melges, que eles não estavam muito treinados na questão de funcional, nessa questão de perna, eles tiveram uma lesão na tíbia lá, tipo uma canelite que dá, mas é uma dor insuportável. O Zé chegava ao ponto de sentar no chão de dor.
quando vinha umas ondas de dor assim, aí depois melhorava, aí foi tomando remédio e foi prosseguindo. Até teve uma situação que eu tive que enganar eles no meio do terceiro trekking. Eu cheguei, tinha um lugar no meio do terceiro trek, que era mais ou menos com 50 quilômetros, tinha um lugar que o Esteban falou, se alguma equipe tiver problema, dá para você seguir nesse sentido aqui, e tem um lago, nesse lago tem um refúgio, e tem uma estrada que chega 4x4 lá. Isso aqui é uma saída de emergência, caso tiver problema. E a gente entrou nesse terceiro trekking, o Zé estava mal, estava com muita dor, tudo, e a gente chegou, fez o dia inteiro, aí começou a escurecer lá umas 10h30 da noite, aí não achava lugar para dormir, seco, era tudo chato, e assim durante horas. E o Zé falou, eu preciso parar, Caco, preciso parar, e eu falei, Zé, aqui não tem como a gente parar e colocar uma barraca aqui, não tem lugar seco, né? A Patagônia é muito isso, demora muito para achar um lugar bom para acampar. Aí foi, não achava, aí uma hora a gente achou um lugar que só cabia uma barraca, mas mesmo assim a gente estava numa turba que ia entrar um pouco de água, e nevando, chovia, nevava, frio baixo assim, temperatura, e a gente acampou lá. Eu e o Merson, a gente acordou embaixo d'água, praticamente. Molhou tudo. Entrou água no meu ouvido, que eu estava com a cabeça mergulhada dentro d'água quando eu acordei. Não pergunta como eu consegui dormir, mas eu dentro lá do bivac, junto com o saco de dormir, molhou tudo, toda a roupa, saco de dormir, tudo bivac, molhado. Molhou tudo. E eles acordaram no dia seguinte e o Zé falou, acabou, Caco, não dá mais, não estou aguentando, mais uma noite desse tipo eu vou morrer. Aí eu falo assim, me fala, vamos pegar aquela saída de emergência, né? Aí passou o dia, eu falei com a Marianinha sempre, mesmo totalmente estável, sempre a mesma coisa, forte, absurdamente forte e sempre para frente. E eu falei, fala com o Zé, você conhece mais ele, tenta enrolar ele para ele não desistir, né? Porque a gente está quase ali no final da prova, já está no terceiro trek. Aí ela foi conversando com o Zé, deixei os dois um pouco mais sozinhos lá. Aí passou o dia, aí parou de nevar, parou de chover, aí começou a ventar, eu taquei para cima de uma montanha, aí pendurou tudo, parecia 4 mulambeiros, com um saco de dormir batendo com o vento lá, mas com esse vento secou todas as nossas coisas. Aí eu comecei a ver a saída de emergência do meu lado esquerdo. E eu fiquei quieto. Falei, vamos embora. Quando ele não está falando nada, quando ele perguntar, eu falo que já passou já. Aí quando ele perguntou, na próxima noite, que já estava começando a escurecer. Aí ele falou, cara, eu saí de emergência. Eu falei, Zé, já passou uns 10 quilômetros lá para trás. Eu acho que é melhor a gente ir para frente, porque para trás, você viu que a gente passou lá atrás. Né? Não dá. Aí foi uma estratégia ali, porque se eu falasse para ele, aqui é a saída de emergência, ele ia querer entrar, entendeu? Ia querer entrar. Aí a gente foi, né? Esse fato de você ter deixado para depois, dá aquela força a mais. A gente sabe que acontece muito isso para poder chegar até o final. Cara, já passei, agora eu vou até o final. Aí a gente conseguiu terminar esse trekking, aí teve uma canoagem que ele descansou a perna, aí teve mais uma bike de 40 km que ele descansou. Aí chegava no último trekking que eu falava que era tranquilo, né? Que eram 36 km, eu lembro até hoje. A gente começou o trek às 6 da manhã, a gente terminou o trekking, porque eu falei para eles, cara, eu não aguento mais fazer essa prova, vamos terminar hoje, chega, né? Não vamos passar mais uma noite aqui. Aí a gente acelerou e conseguiu terminar antes de escurecer a prova, bem no finalzinho da tarde. Então, 36 quilômetros para fazer das 6 da manhã até as 10h30 da noite. E não foi fácil também. E eu falei para ele que era fácil, que era do lado de Punta Arenas. Deve ter estrada, tudo. Acho que esses 36 quilômetros a gente pegou 4 quilômetros de estrada e trilha, foi muito. O resto foi varando mal. Talvez um fácil comparando a Patagônia com a Patagônia. É um fácil da Patagônia. Da Patagônia. O Paulo Marcelo está perguntando aqui se vocês vão para a próxima edição. Teoricamente a próxima edição seria esse ano, né? A gente ainda não foi nada divulgado e a gente não está com programação para ir esse ano, não. Pulou ano passado, né?
Aí, esse ano era para ter a edição. Mas até agora também eles não falaram nada. Não sei se vai acontecer nem a prova esse ano. E o André está perguntando, de várias provas que você já fez, a Patagônia, ela é a mais desafiadora? Não, com certeza. É uma prova que, além de toda a questão física, é uma prova que eu falo que é sobrevivência. E eu até falava para o Zé, falei, Zé, você já passou o pior. Agora vamos se arrastar para terminar, porque terminar a Patagonia Expedition já é uma vitória absurda. Então, a sensação de completar a prova, eu demorei acho que 4 meses para melhorar meu pé, de tão arrebentado que ficou depois da prova. Eu ia correr, eu sentia dor durante 4 meses. Então, só que a sensação de completar o desafio, tudo, e eu acho que ele ficou satisfeito, a Marianinha também ficou satisfeita, o Melges nem se fala por ter completado, e aquela prova também foi super difícil. Então, acho que é considerado, acho que a prova mais difícil mesmo. Mais difícil, né? Ivan tá perguntando onde é que compra seu livro, Caco. Diz aí o melhor lugar para comprar seu livro pro Ivan. Ele tá aqui, ó. Aí, ó. Então, ele vende, né, online na Livraria Cultura, tá para encontrar, eles enviam para você. Aí ela tem lá disponível, tem o e-book, e também tem o livro físico lá que eles mandam. E agora acho que vai ter como fala lá, vamos falar no livro lá. Okay. Vai ter o áudio dele, alguém vai contar toda a história dele. Um audiobook? É. Nossa. Ó, o Boninho tá perguntando aqui se a maior dificuldade dessa prova, qual a maior dificuldade, né? Caco, a maior dificuldade desta prova, que difere de qualquer prova do Brasil e do circuito mundial, qual é? A maior dificuldade entre prova do Brasil e do circuito mundial, a maior dificuldade que tem na Patagônia. A Patagônia, assim, Bonini, assim, o que pega mais é o trekking. A bike é deslocamento, super tranquilo, sempre foi tranquilo. A canoagem tem a questão, quando pega esses mar, assim, os estreitos, venta muito, então tem muita onda grande e você tem que ter toda essa técnica, mas o que pega mesmo são os trekkings. E o muito trekking de montanha, e não tem trilha, né? Então, o que pega bastante é a navegação, que eu até prefiro, né? O que é você escolher mesmo os locais corretos, assim, para andar. Não é às vezes que nem eles falaram, iam lançar a Patagônia, não sei se lançaram, dupla com GPS. Cara, lá com GPS você se ferra do mesmo jeito. É até pior, porque você fala assim, vou seguir essa reta aqui, e não é seguir reta lá. Então você tem que saber andar naquela situação. Subir para a montanha, andar na crista, sair da crista na hora certa para não passar o perrengue lá de cima. Quando você entra numa crista, você só sai na outra ponta. Então você tem que, às vezes essa distância tem mais de 8, 10 quilômetros, você não pode ficar exposto. Então a Patagônia é uma prova que difere das outras nisso, porque é muito varamato, né? Muito lugar ruim para passar, muita estratégia, depende do time da prova que você tá. Então se você passar uma montanha, te pegar lá em cima e escurecer, você só consegue ir para frente na crista, você não consegue sair para os lados que são penhascos. Então é tudo assim mais complexo na questão do trek, e hoje ele faz mesmo, né? A prova fica difícil. É aquele tipo de prova que o organizador só vai colocar PC, mas não percorre a prova? Olha, teve 2012, teve um trecho lá, porque você tem um rastro de GPS que ele fala que está no mapa. E esse rastro de GPS, ele pega, passava por dentro de um canyon, que era impossível de passar. Aí quando eu olhei lá, eu falei, não é nunca que dava para passar alguém. E estava passando lá. Eu falei, cara, será que ele desceu essa desgraça aqui? Então, às vezes tem lugar que acho que ele não passa ali. A gente que se vira para passar depois. O cara vai em casa no Google, monta a prova, vou botar eles para passarem aí. É exatamente isso. Assim, o Gaia está perguntando aqui como é que você administra os conflitos que surgem no decorrer da prova. E aí eu completo até. Se são muitos conflitos que surgem durante a prova nessa situação, e como é que administra, o Gaia está perguntando aqui.
Eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Assim, nunca ninguém discutir com ninguém na prova. Eu sou bem firme, não sou uma pessoa que, assim, eu gosto sempre de ir para frente. Só que eu tento ali administrar o pessoal. Normalmente é difícil ter conflito, assim, porque eu não vou embater. Quando a pessoa ficar brava, eu deixo a pessoa um pouco mais calma. Se eu estou com dor, se eu estou passando um perrengue, dificilmente eu vou demonstrar isso, tá? Então, para poder deixar o pessoal saber o que eu estou fazendo. O Mel chegou uma hora lá, falou que, Caco, a gente vai morrer. Eu falei, hoje não, se você quiser, você morre sozinho, porque eu não vou e vou tirar vocês daqui. Então, a gente estava numa situação tão difícil no primeiro trekking, que não enxergava nada, assim, enxergava um palmo na frente, batendo neve para tudo que é lado. E o Melvis falou, Caco, como você está conseguindo navegar aqui? Para onde você tem certeza? Porque ele estava com medo, se a gente ficasse perdido naquela situação, com a neve no joelho, batendo, não enxergando nada, a gente podia escurecesse naquele lugar, a gente ia passar um perrengue. E a luva, a gente aprendeu um negócio, que a luva que a gente estava daquelas que tem um fleece dentro, depois com a mão molhada, você não conseguia mais enfiar para dentro, encharcou toda a mão, que chovendo, nevando, tudo. Então, começava a congelar os dedos. Então, a gente passou um perrengue ali, e ele ficou com medo, tudo, e eu sempre tento ser o mais tranquilo e mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, mesmo se a situação não está muito boa. Mas cara, uma situação como essa que o cara te pergunta, a gente vai morrer e você fala, hoje não. Uma prova de 8 dias. Ele tem que te perguntar isso por mais 7. Que sempre tem... que sofrer mais 7 dias perguntando isso. Caramba. São passagens, né? Você tem aquelas passagens daqueles perrengues máximos aí. Não, porque depois, realmente, né? Depois ele fala, caralho, como você conseguiu sair dali? Fala, não, tava sob controle. Então, acabou saindo. Eu vi o vídeo da prova, né? Aquele documentário lá que tá na Globoplay até. E aí, pô, tem um trecho que vocês saem no trekking, acho que já tem 3 horas de trekking, uma coisa assim, e vocês andaram 1 quilômetro. Coisa desse tipo, assim. Aí, pô, você olha assim o trekking, cara, não tem trilha, não tem nada. É do nada pro nada para chegar num ponto. Então, acho que fica o tempo todo ali de mãos dadas com medo, né? Não tem como você não estar de mãos dadas com medo no lugar daquele, né? E, ao mesmo tempo, você tá confiante, né, de que você tem capacidade de não deixar a equipe se acabar ali. É uma situação que, pô, realmente, eu vi o vídeo, né, eu fiquei, caramba, é um lugar que você tá totalmente selvagem, né? É uma vida totalmente selvagem, uma prova como aquela. Por isso que é legal, ter ciência de que não tem nada perto, é ótimo, né? Bacana. Eu tenho mais medo de andar em São Paulo aqui do que andar na Patagônia. A Patagônia lá eu controlo, aqui não controlo. Aí não controla, né? Aqui não controla. Deixa eu ver. Mandaram alguma coisa aqui? Foi pergunta? Ah, não. Foi o nome do livro que estavam perguntando. Vida de Aventura, a Natureza, Nosso Desafio. Gleidson que tá mandando um abraço aqui, grande Gleidson. Deixa eu ver aqui. Tenta mais alguma pergunta? Não. Vamos seguindo. E aí, Caco, essa prova de 2018 foram 8 dias, né, que vocês levaram, né, para poder... 8 dias, 15 horas, mais ou menos isso, né? Foram 8 dias e 15 horas, mais ou menos, para completar. 15 horas. Foi a mais longa que você fez até hoje? Acho que foi. Falando em tempo, só mesmo em tempo. Em tempo foi, acho que Tasmânia, lá na final mundial, foram 7 dias e 10 horas. Essa foi mais longa, 8 dias foi mais longa. Foi mais longa. Mais longa, né? É um planejamento que eu imagino ser absurdo. Bem, agora a gente já está mais perto de fechar o horário. Vou aproveitar aqui, Caco, já vou até falar um pouco. Agora é hora de eu fazer a propaganda do Corrida de Aventura Bahia. Né, a gente está aproveitando esse momento de confinamento de muitos aí, puxando essas lives. Hoje aqui com o Caco, tá muito bacana, pô, tô encantado aqui com essa live. Tem muita gente aí na live, as pessoas estão participando. E aí a gente vai seguir com as lives no Corrida de Aventura Bahia. Faltam 30 segundos, então é o tempinho que eu vou fechar aqui. E aí, sexta-feira agora, a gente vai estar com a Chub. A Chub vai estar aqui falando sobre o Mundial de 2015 no Pantanal. Vai ser muito legal.
E na semana que vem o Caco está novamente na terça falando sobre a Expedição Guarani. E aí a gente vai fazer live toda terça-feira. Ó, vai cair a live agora. Eu vou reconectar, Caco, para você que quiser falar alguma coisa.